Olá, sou a professora Francisma e agora eu vou estar demonstrando alguns gráficos da função do primeiro grau, ok? Mas antes vamos só lembrar, só reforçar aí, tá? Que o gráfico da função do primeiro grau, gente, na verdade é representado pela reta, tá? A gente não pode estar esquecendo disso. Porque às vezes a gente pede em algumas atividades, né? E o aluno faz só o plano cartesiano, localiza os pontos e não passa a reta e considera isso como gráfico, quando na verdade não é, certo? Para ser um gráfico, ele precisa ter a reta passando por cima desses pontos, ok? Vamos lá? Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, certo? Nós temos aqui a função igual a 2x menos 4. Ok? Nós vamos determinar agora o gráfico, tá? Dessa função a partir de 2 pontos, certo? Então, qual seria esses pontos? Esse ponto, no caso, ele é determinado por quem? Pelo coeficiente linear e pelo zero da função, tá? Então, a partir desses 2 pontos, a gente pode estar determinando aí o gráfico dessa função. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos ver aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, né, o valor do coeficiente A, né, que a gente já sabe ali, ó, que é 2. Lembrando que o coeficiente A é aquele número que está acompanhando o x, ou melhor, multiplicando o x, certo? E o nosso coeficiente linear é igual a menos 4, certo? Então, esse é o nosso coeficiente linear. E a partir desse coeficiente, eu já posso estar determinando aí, tá, o nosso ponto. A gente vai determinar mais tarde, que agora a gente vai ver aqui, no caso, calcular a raiz da função, ok? Então, nesse caso aqui, para calcular essa raiz da função, é muito simples. A gente viu, né, que aqui a função, né, ela vai ser igual ao quê? A zero, né? Então, nesse caso, a gente só vai substituir, tá? No caso, o símbolo por zero. Então, esse símbolo aqui, na verdade, ele é igual a quanto? A zero, ok? Então, a partir dessa informação, a gente vai estar aí calculando o zero da função. Então, aqui eu vou só repetir, né? Pronto. Porém, eu quero o quê? Eu quero isolar o x no primeiro membro, então eu vou só inverter os membros sem alterar o valor dos termos, ok? Aí a gente faz desse jeito. Pronto. Agora nós vamos isolar quem? O nosso x. E como é que eu faço isso? Fazendo a operação inversa quando mudar os termos de membro. Então aqui eu vou ter que mudar o menos 4, tá? Por segundo membro. No caso ele vai passar a ser positivo. Então aqui vai ficar 2x, certo? Igual ao quê? 4 positivo, certo? Nesse caso, o 2 está multiplicando o x, né? Então, ele vai ter que passar para o outro lado, fazendo o quê? Uma divisão. Então, aqui nós vamos ter o quê? X igual a 4 dividido, tá? Por 2, certo? Logo, nós podemos dizer que nós temos aí quanto? 2. Então, o x, ele vale 2. Então, agora vamos determinar isso aqui no nosso plano cartesiano, certo? Então, vou aqui determinar logo o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto aqui, ele pode ser já determinado por quem? Pelo coeficiente, tá? Linear. Ele está dizendo que o quê? Que a reta ela vai cortar o eixo de y, tá? Em menos 4, ó. Certo? Então, aqui nós temos o valor, ó, de 4 positivo e aqui nós temos o valor de menos 4. Então, é exatamente aqui aonde ele vai estar cortando, tá? O eixo de y, tá? A reta. E através da raiz, né, que nós temos aqui, nós vamos estar aí determinando aqui, ó, o ponto aonde ele vai estar cortando quem? O eixo de x, certo? Então, a partir desses 2 pontos, a gente já pode determinar o gráfico, tá, dessa função. Porém, para saber o sentido da nossa reta, se ela é crescente ou decrescente, a gente analisa quem? O coeficiente angular, que é a letra A, certo? Então, eu estou percebendo aqui que o nosso A é 2 positivo. Se ele é 2 positivo, quer dizer que ele é o quê? Maior do que zero. Então, ele é o quê? Vai ser uma reta, tá? Crescente. Então, vai ser nesse sentido aqui, ó. Pronto.
está aí, tá? O nosso gráfico dessa primeira função. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos aqui uma função igual a menos 3x, certo? Aí a gente vai determinar aqui os nossos coeficientes. Nesse caso, né, eu vou determinar aqui o nosso a, certo? Que é menos 3, ok? E agora nós vamos determinar o nosso b, que é o coeficiente linear. Aí vem a pergunta, professora, mas não tem o coeficiente, né, linear. Por quê? Porque ele não está aparecendo, mas isso não quer dizer que ele não tem o valor. Nesse caso, o valor dele é 0. Sempre que ele não vier aqui, ó, na função, quer dizer que o valor do coeficiente linear é 0. Então, aqui a gente vai colocar aqui, ó, b igual a 0, certo? Pronto. Quando isso acontecer, que não vier, tá, o coeficiente b, quer dizer que essa função ela pode ser uma função linear, tá? Isso quer dizer que a reta sempre vai cruzar os eixos de x e y na origem das coordenadas, ou seja, exatamente onde a reta de x e y se cruzam. Então, essa vai ser aonde a nossa reta dessa função vai estar cruzando esses dois eixos, certo? Então, quer dizer o seguinte, ó, quer dizer que vai ser exatamente aqui, ó, onde a nossa reta vai estar cruzando, tá? O eixo de x e y, certo? Na origem, ok? E aí a gente só está faltando saber qual vai ser o sentido dessa reta, se ela vai ser crescente ou decrescente. Novamente, vamos analisar quem? O a. A gente viu que o a é negativo, então quer dizer que ele é o quê? Menor do que 0. Se ele é menor, quer dizer que ele é, no caso aqui, decrescente, certo? Se ele é decrescente, ele vai ter esse sentido aqui, ó. Pronto. Está aí a nossa reta, tá? Dessa função, ok? No exemplo 3, nós vamos estar demonstrando aqui a construção do gráfico da função com mais de 2 pontos, certo? Nesse caso, a gente já vai ter aqui, tipo, valores para x já pré-determinado, tá? Ou às vezes no exercício também ele pode estar pedindo para você determinar esses valores aqui de x para depois encontrar o valor de y, ok? Então aqui eu estou mostrando, ó, quando no caso eu vou precisar aqui descobrir o valor de y, né? Quando o valor de x for menos 1, for 0, for 1, for 2 e for 3. Então aqui nós vamos estar calculando, tá? No caso aqui os valores de y, para poder a gente tá aí determinando quais são os pontos que a reta, né, ela vai passar, certo? Ok, então vamos lá. Então aqui, ó, vamos começar, né, para encontrar aqui o valor de y quando, né, no caso aqui, o x for menos 1. Só lembrando, gente, que aqui, ó, aqui, esse símbolo aqui, a gente sabe que é a mesma coisa que o quê? Que y, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui, ó. Então, no caso, eu vou estar calculando aqui o valor de y, ok? E aí, aonde tiver x, eu vou estar substituindo por esse valor numérico, tá? Então, aqui vai ser o nosso valor numérico para x, e aí eu vou substituir ele. Então, vamos fazer o cálculo do primeiro aqui. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Aqui, o menos, né, que tá aqui, e o menos do número, certo? Que está aqui na nossa tabelinha. Mais, ó, mais um que está na função, ok? No caso, eu só substituir quem? O x, tá? Então, eu substituí o x pelo valor numérico, tá? Menos 1. E aí, você faz o cálculo, normal. Então, aqui seria menos 1 vezes menos 1, que no caso vai dar o quê? 1 positivo, que a gente não precisa colocar. Aí aqui, mais 1. Logo, nós podemos dizer que o nosso y é igual a quanto? A 2, certo? Então, quando o valor de x for menos 1, o valor de y será 2. Então, eu posso dizer que as coordenadas aqui é o quê? Menos 1 e 2. Então, essas são as coordenadas, tá, de um dos pontos que a reta vai estar passando aí no plano cartesiano. Vamos para o nosso próximo cálculo. Agora, nós vamos substituir, tá, gente?
No caso, o x está por zero. Então, aqui, ó, menos 0 mais 1, tá? Esse mais 1 é da função. A gente só substitui o quê? O x por zero. Então, aqui nós podemos dizer, certo? Que aqui o nosso valor de y será quanto? 1. Pronto. Então, aqui nós temos o valor de y. E as nossas coordenadas vai ser 0 e 1. Ok? Só lembrando que esse aqui é o valor de x e esse é o valor de y. Vamos para o próximo cálculo. Então, aqui eu vou ter, ó, só vou trocar aqui o x por 1. Aí, ó, mais 1 que já está lá. Logo, nós estamos vendo aqui que nós temos, na verdade, o quê? Menos 1 e mais 1, ou seja, né, uma adição, tá, de opostas. No caso, a gente já sabe que é igual a 0. Então, quando x for igual a 1, o nosso y será 0. Então, a nossa coordenada vai ser o quê? 1 e 0, certo? Próximo cálculo, nós temos aqui, vamos substituir o x por 2. Então, vai ser menos 2 mais 1. Pronto. E agora, nós podemos dizer, ó, menos 2 mais 1, nós temos uma adição, né, de um número negativo com um número positivo. Nesse caso, a gente subtrai e dá o valor do maior módulo. Então, vai ficar o quê? Menos 1. Pronto. Então, quando o nosso x for igual a 2, nosso y será menos 1. E a nossa coordenada ficará em 2 e menos 1. Pronto. Agora, a gente vai fazer o último cálculo, certo? Que é quando x for igual a 3. No caso, o menos, lembrando que já está lá na função e a gente só substitui quem? O x, tá? Que vai ser substituído por 3. Mais 1, que também já que é da função. E aqui a gente faz o cálculo, ó. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos menos 3 mais 1. No caso, vai ficar quanto? Subtrai e dá o sinal do maior módulo. Então, aqui fica menos 2. Então, aqui o nosso valor para y é menos 2. Logo, as nossas coordenadas ficam em 3 para x e y fica menos 2. Pronto. A partir dessas coordenadas, nós temos aí alguns pontos, tá, da nossa reta. Aí, aqui no nosso plano cartesiano, a gente vai determinar aqui, tá, esses pontos. Então, nós vamos aqui começar pelo esse primeiro, ó. Esse primeiro está dizendo que ele é o quê? Que o valor, né, de x aqui, ó, é o quê? Menos 1, certo? E o valor do y é 2. Então, ó, aqui é o y e aqui, ó, é quem? O x. Então, aqui, ó, subindo, nós vamos ter aí a reta cortando esse ponto aqui, ó. Pronto, encontramos o primeiro ponto, ó. X igual a menos 1 e y igual a 2. Pronto, encontramos aqui nosso primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Aqui, quando x for 0, o y é 1. Então, nesse caso, nosso próximo ponto é aqui, ó. Y aqui, ó, igual a 1 e o x igual a 0. Então, aqui já é o próximo ponto onde a nossa reta vai estar cruzando aí, certo? O terceiro ponto diz o seguinte, quando x for 1, o nosso y vai ser 0, ó. Aqui, ó, x1, ó, certo? E o y 0, certo? Então, esse aqui vai ser o ponto. O outro ponto é onde a nossa reta vai estar cortando, certo? Próximo ponto, ele está dizendo que o x vai ser 2, certo? Aqui, ó, 2. E o nosso y vai ser menos 1, então vai ser aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui nós temos, né, o y, certo? E aqui nós temos o x. Logo, o nosso próximo ponto é aqui, ó. Então, esse é o próximo ponto que a nossa reta vai estar cruzando. Próximo ponto aqui, ó, que nós temos é o que? O valor de x3, ó. Aqui, 3. E o valor de y2, ó. Então, aqui, ó. Ó. Então, a gente vai ter aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Aqui, ó. y3. Não.
desculpa, x3 e y menos 2. Então, esse aqui é o último ponto, né, que a gente calculou aí e a nossa reta vai estar passando por cima, certo? Nesse caso, agora só está faltando a gente determinar se essa reta vai ser crescente ou decrescente. Então, a gente viu aqui que o nosso coeficiente angular é o quê? É igual a menos 1. Ou seja, ele é negativo, menor do que zero. Então, quer dizer que, no caso, a nossa reta ela vai ser o quê? Decrescente, tá? Então, a reta aí é decrescente, certo? Se ela é decrescente, ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Pronto. Então, esse é aí a nossa, o gráfico, tá? Dessa função, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.